Fala, galera do Vascão, final de semana, clássico no Maracanã. O jogo vai ser no Maracanã, né? Eu tava achando que seria em São Januário, mas Vasco e Flamengo no Maracanã, o mando de campo do Vasco. Geralmente, né, dividem as torcidas. Provavelmente no jogo que vem também será assim, né? Então é sempre um jogo mistão. O que vocês acham? Deveria ser em São Januário para o Vasco tentar esses 3 pontos, porque ali é mais um abafo, é mais um clima de conforto em casa, ou no Maracanã tá de bom tamanho? Será que o Vasco vence o Flamengo pelo Campeonato Brasileiro? Já deixa aí a opinião de vocês. É muito importante para o Vasco vencer esse jogo, né, cara? Tomara que o Vasco consiga esses 3 pontos, será de uma importância gigantesca e vamos ver o que. Olha o sorriso do Vene. Será que ele vai estar sorrindo assim na segunda? Adoro quando vocês estão assim, ó, brigando, essas coisas. Cuidado que eu não sou um milionário, não. Mas eu sou bilionário. Ele é o bilionário. A estreia do Álvaro Pacheco no comando do Vasco vai ser contra o Vasco, Flamengo. Flamengo? É sério? E ele vai ser apresentado, tem novidade. Tem? Tem. Será que ele vai de boina? Talvez. Como é? Quando ele vai ser apresentado? Na sexta-feira, 1h da tarde, Aí, o Vasco ele aí, ó. divulgou. De boné, gente. Esse é o novo estilo de Álvaro Pacheco. O Vasco divulgou aí no grupo da imprensa que vai ter uma apresentação não só do Álvaro Pacheco na sexta-feira em São Januário, 1h da tarde, mas também do Pedro Martins, diretor de futebol, que inclusive teve uma reunião aí com o Álvaro Pacheco e o Pedrinho também. Os três estiveram presentes, entre outras situações de conversa mesmo. Sim. O Álvaro Pacheco conheceu o Pedrinho e conheceu um pouco da história do Vasco, porque a história do Vasco tem a ver com a do Pedrinho também. Então, acho que é muito importante ele chegar, um cara que vem de outra cultura, de outro país, poder receber informações de pessoas que sabem o que é o Vasco, que estão dentro do Vasco da Gama, principalmente numa véspera do clássico, perto de um clássico, que é o clássico mais importante para o torcedor vascaíno, e desde sempre foi assim. Então, a minha expectativa é boa. Você tem algumas mudanças que podem acontecer no time titular. Você pode ter a entrada do Puma Rodrigues na lateral direita, o João Vitor virando o zagueiro, até porque ele estava sendo improvisado, e aí Galdames, Esforza, Payet, Adson, David e o Verratti lá na frente. É um time que promete ser mais ofensivo e mais agressivo também, porque esse é o estilo de jogo do Álvaro Pacheco. Aliás, falando de Vasco, vamos falar com o rapaz da van, da motocicleta? Ele marcou a gente aqui, Acho ele que é estava Vitor, assistindo. né? E eu ia compartilhar, o negócio sumiu pra mim e eu não consegui mais achar Sim. o nome dele. A gente queria mostrar ele reagindo aqui, ó. Isso. Marca a gente de novo, marca o SBT Rio Oficial. Você aí, aquele rapaz que tava naquela moto, que viu a van, tirou foto com o Coutinho, a gente mostrou ao vivo aqui. Ele reagiu ao vivo. Marca a gente aqui, ó. Marca a gente aqui pra gente mostrar ao vivo, você reagindo a você mesmo na televisão. Muito bem. Ó o Flusão, hein? Já tá classificado também. Hora de falar sobre Felipe Coutinho. O pessoal da Itatiaia trouxe nas últimas horas a informação de que o Botafogo pensou, idealizou e abriu negociações para contratar Felipe Coutinho. E esse namoro nem é novo. Ele aconteceu quase que de forma simultânea às tratativas do Botafogo pelo volante Alan, que é reforço e vai se apresentar a partir de 10 de julho. Se o negócio avançou com Alan, ex-jogador do Vasco, o mesmo não aconteceu com o Felipe Coutinho. Na oportunidade, o meio-atacante, ainda jogando no Catar, afirmou que se fosse voltar ao Brasil, daria preferência ao Vasco. O tempo passou, o Cruzeiro fez oferta, Coutinho disse não e as tratativas entre o jogador e o Vasco estão fechadas. Contrato longo, um dos maiores salários do clube, só atrás do Payet. Agora resta apenas a rescisão do contrato entre o Coutinho e o Aston Villa. Essa negociação está sendo tocada pelos representantes do atleta. Vale a lembrança de que o Coutinho tem vínculo com o Aston Villa até junho de 2026 e por lá ganha 3,5 milhões de reais por mês. Hora de falar sobre o Fluminense, que está aí. Os próximos nomes, né? O Alcântara, o Pedrosa deu que o Vasco consultou Thiago Alcântara, que está ficando livre, né, sem clube, e é um excelente jogador, e a gente sabe que esse tipo de jogador técnico, quando vem para o Brasil, se destaca, né? E aí, Edmundo,
Alcântara no Vasco junto com o Coutinho. Cabe Coutinho, Alcântara, Payet. Vai ficar forte o time, hein? Bom, o Thiago Alcântara, né, filho do Mazinho, termina o contrato dele agora na metade do ano com o Liverpool e provavelmente ele não deve ficar no clube inglês. Não sei se vocês sabem, o Thiago optou por ser espanhol. O Rafinha optou por ser brasileiro, no passaporte, né? Para jogar nas suas respectivas seleções. Eu não sei se a ideia do Thiago Alcântara é vir para o Brasil, né? Já que ele tem bastante mercado, ele jogou no Barcelona, no Bayern de Munique, no Liverpool, não sei. Mas é um ótimo nome, de novo, oportunidade de mercado e que a gente tem que mapear e conversar e entender qual é o desejo do atleta, né? A gente sabe que aqui no Brasil, é um país continental, se joga muito, se viaja muito. Então, na minha época, parece piada, mas a gente demorava 12 horas para chegar em Recife, por exemplo, que é uma viagem de 3 horas, 2 horas e meia, 2 horas e 50, porque a gente ia fazendo baldeação. Hoje, os clubes entenderam que esse descanso é super importante e os maiores, né, principalmente Palmeiras, Flamengo, acho que o Botafogo também, Atlético Mineiro também, esses times só viajam de voo fretado. Então, houve uma facilidade para que os atletas descansem. O jogador brasileiro reclama muito que concentra muito, não fica em casa. Quem está acostumado com a Europa, que não concentra, né, o Liverpool, o Barcelona, o Bayern de Munique, os jogadores se apresentam no mesmo dia, almoçam no clube para o jogo no final da tarde. Então, assim, eu disse tudo isso porque o Thiago Alcântara tem a cabeça europeia. Não acho que ele vai mudar radicalmente, vai dizer, não, eu quero, de qualquer maneira, voltar ao Brasil. Porque a gente sabe que aqui vai precisar de carro blindado, segurança, enfim, as particularidades que tem no nosso país. Eu sou muito amigo também, estou exagerando, mas eu tenho uma boa amizade com o pai, com o Mazinho, quem cuida das coisas dele. Se me autorizarem, eu ligo para saber o que é, né? Qual o desejo dele, qual a vontade dele, embora acho que terá muitos times interessados nesse atleta. Mas o grande momento da carreira do Mazinho no Brasil foram em dois atos, né? Primeiro no Vasco, depois no Palmeiras. Não sei se é um desejo do filho jogar em algum time que o pai jogou, não sei. Mas eu acho que tem que escutar, tem que conversar, entender qual é a situação do atleta e, se possível, fazer uma proposta dentro das suas condições, dentro da sua realidade. Boa, vamos ver, hein? Já pensou? E aí vamos para o último nome aqui. Aliás, são dois, né? Um saindo, teoricamente, né? Possivelmente saindo, que é o Medel, né? Estão falando que ele tem muita chance de sair do Vasco na próxima janela, né, Edmundo? Inclusive o Boca Juniors estaria de olho nele. E poderia ser uma reposição para a posição o Lianco. O Lianco, que já foi especulado no Vasco da Gama, quase voltou para o Brasil, né, na outra janela. Foi suspenso, inclusive, no clube dele. Lá ficou um tempão fora por conta de agressão lá no Catar e tudo mais. Estaria disposto a voltar ao Brasil agora. Inclusive, alguns jornalistas, o próprio Nicola deu isso. E é um zagueiraço, eu acho muito bom jogador, 27 anos, mais jovem. E aí entra naquilo que você falou também, né, Edmundo? Vamos abrir o espaço, de repente, na folha salarial, porque o Medel não ganha pouco, e chega um jogador como o Lianco aí, que, pô, na minha opinião, chega no Vasco para ser titular. E aí, Edmundo, o que você acha desse nome e da saída da suposta saída do Medel? Então, quando eu falei que alguns atletas estão insatisfeitos e que tem mercado, eu não sei se o Medel, eu acho que sim. Acho que ele foi convocado para a Copa América, né? Ele goza de prestígio lá com o treinador da seleção chilena.
Provavelmente ele é um atleta que vai querer jogar, até pelo espírito dele, vencedor e tudo. Eu acho que vai ter oportunidade para que ele saia. Eu não sei o que pensa o Álvaro Pereira, né? Álvaro Pereira? Álvaro Pereira. Não, Álvaro Pacheco. Álvaro Pacheco. Eu não sei o que pensa o Álvaro Pacheco, o novo técnico do Vasco. Ele começou o trabalho dele de verdade na quarta-feira passada, ou na quinta-feira passada. Ainda não tem nem uma semana de trabalho. Ele pode chegar aqui, entender que o Medel pode ser, quando o Vasco tiver sem a bola, o terceiro zagueiro, e a hora que o Vasco tiver a bola, ele ser o volante que sai, inicia as jogadas. Eu não sei, pode criar um sistema onde o Medel seja importante, assim como era importante com o técnico Ramon Dias. Mas a tendência é que o atleta que não esteja satisfeito, ele procure novos ares. Foi aquilo que eu te falei, atacar as linhas. Parece uma frase assim qualquer, mas é super importante você atacar a linha. Medel. Você vai lá no final da linha, quanto ele ganha? Custo-benefício. Medel, chega aqui. De homem para homem. Eu, já falei aqui, sou contra afastá-lo. Teve aí uma época, não lembra que tinha uma época que pensaram em afastá-lo? Sou contra afastá-lo. Sou contra romper o contrato dele e mandar ele para a justiça, como muitos dirigentes já fizeram isso no Brasil. Por quê? Porque até o Medel entrar na justiça, ganhar na justiça, esse dirigente não está mais no clube. Entendeu, Gui? Então, eu sou contra nesse aspecto, eu sou corporativista, né? Eu acho que o que vale é uma conversa franca e honesta de homem para homem, para você entender qual é o desejo do jogador e o jogador entender qual é o seu desejo, para que as portas fiquem abertas para ambos, entendeu? Sabe? Para você ter Sair um na diálogo. boca. Para você ter o diálogo com esse jogador e para esse jogador dizer que tem orgulho de um dia ter jogado pelo Vasco, porque no início do ano ele de fato não estava bem. E aí eu disse, merece ir para o banco. Mas a chegada dele o ano passado foi de suma importância para que o Vasco tenha conseguido se livrar do rebaixamento. Então, ele foi muito bem remunerado para isso e prestou bons serviços, cara. Muito obrigado. Segue em frente. A gente está falando aqui de um cara sério, íntegro, né? Pelo menos são essas as notícias que eu tenho do Medel. Mas eu acho que tem outros atletas ali no elenco do Vasco que aí fala de linhas. Você vem a linha de baixo. Fulano de tal, quanto ganha? Qual o custo-benefício? Pô, conversa com o técnico. Vai aproveitar, não vai aproveitar? Vai ser útil, não vai ser útil? E aí você vai reciclando e melhorando o nível técnico da sua equipe. Bom, galera, é isso aí, rapaziada. Mercadão vai ficar agitadíssimo nessa janela, né? Essa é a principal janela, na verdade, para nós aqui no Brasil, não é mais do mundo. Essa é a principal janela. Que o Brasil e alguns países sul-americanos são os únicos a não terminar a temporada agora, né? Poucos países não terminam a temporada agora, a maioria termina agora, então muitos jogadores ficam livres nesse momento. E aí cabe aos clubes brasileiros, europeus, se movimentarem para tentar contratar alguém. E o Vasco precisa de muitos jogadores, né? A gente já tem aí o Felipe Coutinho e 90% já acordado aí com o Vasco, só falta mesmo assinar a papelada. Aí o Thiago Alcântara, eu não sei se ele viria, né? Não sei, depende da proposta, vontade de morar no Brasil, se tiver essas coisas aí. Pode ser que venha, e também se ele vai conseguir algum mercado aí lá na Europa, né? Também se não conseguir nenhum mercado lá, não vai ter escolha, né? O Vasco hoje tem
6 pontos em 6 jogos. Risco de ir para a zona de rebaixamento, caso não vença o Flamengo, existe, né? Existe, só que aí todo mundo teria que ganhar. O Criciúma tem só 3 jogos e já tem 5 pontos. Juventude tem 4 jogos e 5 pontos. Corinthians e o Fluminense, ambos com 5 pontos em 6 jogos. Cara, a gente tem dois, só que são dois times bem fracos, né? Juventude e Criciúma. Criciúma, inclusive, conseguiu 3 pontos, 3 dos seus 5 em cima do Vasco, né? O Vasco poderia ter vencido esse Criciúma aqui e está hoje ali com 9 pontos acima do Palmeiras, né? Mas faz parte. Agora vai ter que vencer o Flamengo, né? O Flamengo vem numa boa fase, são 4 vitórias consecutivas. Corinthians, Bolívar, Amazonas e Milionário da Colômbia. E o Vasco vem de uma vitória sobre o Vitória. Empatou com o Fortaleza ali e ganhou nos pênaltis, né? Mas antes disso o Vasco tinha 5 jogos sem vencer, né? Complicado, mas dá para acreditar, né, pessoal? Dá para acreditar que o Vasco consiga 3 pontos aí contra o Flamengo. Vamos dar uma olhada aqui no calendário. Nossa, Flamengo, Palmeiras, consecutivo. Aí vem Cruzeiro, Juventude fora e São Paulo em casa. Brasileirão, né?